Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predicofane. Depois de meses comentando e teorizando sobre os episódios de Miraculous, a gente finalmente teve uma onda aí muito grande de lançamentos recentemente, que fez a gente completar a segunda parte da quinta temporada, com episódios repletos de história. E antes de teorizar o que teremos no final dessa temporada, nada mais justo do que relembrar todos os episódios nesse resumão da quinta temporada, indo hoje do episódio 11 até o episódio 20. Nesse vídeo você vai acompanhar mais uma parte da história da quinta temporada em ordem cronológica e perceber o quanto esses episódios precisam ser vistos de maneira correta. Mas aí tá curioso pra embarcar nessa jornada? Então se prepara, pega uma pipoca e bora começar. Antes de começar esse vídeo, só deixando claro que esse vídeo é a segunda parte de um quadro aqui do canal que se chama Resumão, onde basicamente eu resumo uma temporada de Miraculous. Eu já fiz isso com a quarta temporada, mas atualmente eu tô fazendo com a quinta. Eu já lancei o primeiro vídeo no ano passado, onde eu resumo os episódios do 1 até o 10. E nesse vídeo a gente vai navegar entre os episódios 11 até o episódio 20, contando toda essa história em ordem cronológica, explicando cada um dos detalhes, para que a gente entenda essa história do jeito que ela é. E obviamente assim que essa quinta temporada terminar, eu venho aqui gravar a terceira parte, a última parte desse resumão. Eu tô fazendo isso porque eu sei que esses episódios ficam um pouco confusos de entender, porque eles saem fora de ordem, então esse vídeo aqui é pra você ver como se fosse realmente uma grande história assim como ela é. Vale ressaltar que por motivos óbvios eu não vou falar com muitos detalhes sobre absolutamente tudo do episódio, porque não vem ao caso. Já tem vídeos aqui no canal onde eu falo separadamente sobre cada episódio da quinta temporada. Mas enfim, dados esses avisos, bora continuar a contar a história da quinta temporada de Miraculous. Vamos começar então esse vídeo aqui da onde a gente parou lá na primeira parte, agora indo pro episódio 11, Deflagração. Esse episódio é uma sequência direta ao episódio Transmissão, onde nesse episódio Scarabella e Kiri Noir são as novas heroínas de Paris, e o Gabriel no final desse episódio descobre as identidades delas. E aqui em Deflagração a gente vai dar uma continuidade direta a tudo o que aconteceu. Nesse episódio, Marinette se encontra um pouco mais livre com o seu relacionamento com o Adrian, já que agora ela não é mais a Ladybug, mas em alguns momentos ela ainda demonstra estar muito preocupada com a Scarabella e como que os heróis vão ser a partir de agora. A Alia deixa claro pra Marinette que isso agora não é mais problema dela, e sim da Scarabella e da Kiri Noir, que a Marinette tem que aproveitar pra ficar com o Adrian. Já pra Zoe, que agora recebeu o Miraculous do gato, pra ela tá sendo uma experiência bem interessante, porque a presença do Plague na vida dela fez com que ela se questionasse sobre sua posição com a Chloe. Ela entende que ela tem que se posicionar um pouco mais, que ela tem que colocar a Chloe no lugar dela e que não pode deixar que a Chloe faça tudo aquilo com ela. E como no episódio anterior as identidades das heroínas foram reveladas, o Gabriel nesse episódio tá muito feliz e aparece cantando a música Um Estalo de Dedos. Essa música ela é bem curiosa, a gente já vai falar um pouco mais dela ao longo desse vídeo. Tudo que eu quero será eterno, num estalo de dedos. Gabriel comemora sua conquista, diz que finalmente vai conseguir os Miraculous e acaba comemorando ali junto com a Natalie. Mas Natalie fica muito preocupada com a situação e tá com muito medo de perceber tudo que o Gabriel tá arriscando pra poder trazer a Emily de volta. Além disso, nesse episódio, um elemento que aparece aqui de novo é a Resistência, que é apresentado lá no episódio 5. A Resistência começa a mudar um pouco de estratégia, porque agora a gente não tem mais a Ladybug e o Cat Noir, e sim a Kiri Noir e a Scarabella. E durante esse encontro tem algumas coisinhas que acontecem que vão ser importantes daqui pra frente. A primeira delas é alguns olhares que a Zoe tem pra Marinette, mostrando que ela tem uma preocupação muito grande, algo que já foi frisado no episódio anterior. Ao mesmo tempo, a Adrinette começa a se aproximar agora que os dois não têm mais o Miraculous, e ela começa a ficar um pouco chateada por ter que esconder do Nino que ela é Scarabella. Depois disso, mostra uma cena no refeitório onde a Chloe tenta humilhar o casal Adrinette com o apoio da Layla, que parece estar se aproximando da Chloe. Mas isso não dá muito certo porque a Zoe acaba chegando nesse momento e colocando a Chloe no lugar dela e se impondo um pouco mais, algo que ela só fez porque o Plague a encorajou. Logo depois disso, o plano do Monarca acaba entrando em ação, só que ele não dá muito certo. Ao longo da batalha, Ladybug descobre que o Monarca reconfigurou os Miraculous em anéis e a resistência se torna cada vez mais essencial para derrotar o Gabriel. Esse episódio mostra muito o quanto os heróis precisam um do outro e o quanto eles também precisam do apoio de Paris. Plague também elogia Zoe pelo seu posicionamento naquele dia e diz que a partir de agora ela não pode deixar ninguém pisar nela. E ao final, Ladybug e Cat Noir acabam voltando como os heróis de Paris e percebem que eles só funcionam quando estão juntos, com o apoio, é claro, da resistência. Seguindo agora para o episódio 12, Perfeição, esse episódio já vai mostrar que os heróis estão numa sintonia muito boa. Os heróis começam o episódio conversando sobre estarem apaixonados e serem correspondidos mutuamente, e eles estão ali muito contentes com isso. Mas ao mesmo tempo, Marinette percebe que conversar com o Cat Noir sobre isso é muito fácil, sendo que com o Adrian isso nunca acontece. Ela percebe que ela sempre surta com o Adrian, só que ela não sabe ainda o porquê. Sabendo disso, os amigos começam a tentar ajudar Marinette e o Adrian a se aproximarem, a se declararem de várias maneiras, mas isso geralmente não tem muito sucesso. Já a Chloe
Chloe continua querendo atrapalhar a relação a todo custo, e é nesse momento que a Layla aparece dizendo que vai ajudá-la a partir de agora, mas que deve ser feito de maneira discreta. A Chloe fica muito impressionada com a fala da Layla, fala que ela poderia ser sua melhor amiga, e isso incomoda muito a Sabrina. Marinette nesse episódio também começa a evitar um pouco a Kyoko, porque ela sente que a Kyoko cobra ela demais em relação a Adrinette, e ela quer de uma vez que esse casal evolua. E ao mesmo tempo ela passa por um dilema para contar pro Adrian que ela o ama. Mas elas são obrigadas a se encontrarem em um dia que o Adrian vai fazer uma serenata para Marinette também com a ajuda dos colegas. E justamente por evitar ela o tempo todo, a Kyoko começa a perceber que a Marinette talvez não seja tão amiga dela quanto ela pensava. E nesse episódio, Kyoko acaba sendo akumatizada depois de ligar pra Layla. Depois da conversa que a Layla teve com a Chloe no começo desse episódio, aparentemente ela começou a colocar o plano dela em prática. É mostrado nesse episódio que a Layla quer afastar todo mundo que ama a Marinette de perto dela, quer deixar a Marinette completamente sozinha. E uma das pessoas que ela começa nesse episódio é justamente a Kyoko, entrega um teste de amizade pra ela e fala que se ela não conseguir completar esse teste com a Marinette, basicamente significa que a Marinette não gosta dela como amiga. Então essa akumatização da Kyoko vem muito em mostrar que ela tem muito medo de decepcionar os outros e que ela acaba sempre buscando a perfeição, mas muitas das vezes ela não consegue. O fim da sua akumatização vem nesse momento onde os amigos mostram que eles sim se preocupam muito com ela e que ela não precisa ser perfeita o tempo todo. A Kyoko, que só tinha o número da mãe e da Marinette no celular, agora no final do episódio acaba ganhando o contato de todos os amigos do colégio. Ao final, Marinette também entende que o problema dela não conseguir falar com o Adrian está nela mesmo e que ela precisa investigar e entender o porquê disso. E em uma cena pós-crédito desse episódio, a senhora Tsurugi confronta o Gabriel por ter akumatizado a sua filha. Aparentemente o grande problema não foi nem por ter akumatizado ela, mas sim por ter akumatizado dentro do anel que ela usa. A gente vai entender um pouquinho mais pra frente por que isso é tão importante. Partindo pro episódio seguinte, chegamos no episódio 13, Migração, onde nesse episódio o foco é todo do Luca. Como a Marinette no episódio anterior tava com muita dúvida do que tava bloqueando ela de falar com o Adrian, nesse episódio ela começa falando com o Luca e tendo um desabafo, e o Luca se comporta como se fosse um psicólogo. E ao mesmo tempo que isso acontece, o Adrian também vai falar com o Luca e diz que tá sentindo que a Marinette tá um pouco distante, mas que ele não sabe muito o que fazer. Esses questionamentos ficam ao longo do episódio todo, eles terminam o episódio praticamente assim. A gente também tem algumas tretas com aquele section imigração que basicamente vão desencadear no Bob sendo akumatizado mais uma vez. Durante a batalha, Monark e Marinette descobrem que o Luca sabe das identidades secretas dos heróis. E ao final do episódio, o Luca acaba tendo que ir embora de Paris justamente para não fazer com que Ladybug e Cat Noir corram perigo. Depois que isso aconteceu, chegamos no episódio Zombaria, o episódio 14, onde nesse episódio Marinette e Adrian têm um encontro um pouco mais oficial. Acontece que depois de marcar esse encontro, a Marinette começa a ter algumas crises de pânico e ansiedade, só que ela ainda não entende muito bem o porquê que isso tá acontecendo. Esse desespero faz com que ela surte desde o momento que ela acorda até o momento do encontro e ela acaba sendo quase akumatizada. Nesse momento ela acaba entendendo que ela tem que investigar e tem que entender por que ela surta quando tá perto do Adrian, por que ela tá tendo essas crises, e é nesse momento que tudo é explicado. Voltamos então a um ano atrás no colégio, onde Marinette estava no 8º ano. É mostrado que ela sofria muito bullying por parte da Chloe e que Jaqueline, a personagem apresentada no episódio 4, era muito importante para poder ajudar a Marinette nesse cenário. A Jaqueline era basicamente o seu porto seguro e ajudava ela a encarar a Chloe em todos os momentos, e o penteado que a Marinette usa hoje em dia também foi inspirado na Jaqueline. Esse penteado foi um símbolo que a Marinette usa para ter força para encarar a Chloe e também todo o colégio, todo o bullying que ela passou durante tantos anos. A gente descobre que nessa época ela gostava do Kim, e a Chloe, sabendo disso, se aproveita desse sentimento, se aproveita que o Kim também é bem lerdo e acaba percebendo todo esse cenário e cria uma pegadinha pra Marinette. A Marinette, ao se declarar pro Kim nesse episódio, acaba caindo em uma pegadinha elaborada por ele junto da Chloe e ela acaba ficando muito traumatizada. Isso desencadeou um grande bloqueio emocional nela e ela prometeu que nunca mais vai se apaixonar antes de saber absolutamente tudo da vida daquele garoto, e obviamente que ele não seja amigo da Chloe. E enquanto a gente vê toda essa história sendo explicada pela própria Marinette, quando ela vai relembrando, o Kim também conta essa mesma história pro Adrian, que fica muito irritado. Nesse episódio, o Kim acaba sendo akumatizado e o Cat Noir desconta toda a raiva que ele tinha como Adrian justamente na batalha. Mas no final do episódio, o Kim acaba pedindo desculpa por tudo que ele fez no passado. Marinette abre seu coração pro Adrian, explica tudo o que aconteceu no passado e diz que agora ela entende porque que ela surta sempre quando ela chega perto dele. O Adrian entende e promete que vai estar ali independente do que acontecer, mesmo que agora ela não esteja pronta. No final do episódio, Adrian vai encarar a Chloe e perguntar por que ela fazia bullying com a Marinette e pede pra que ela peça desculpa. A Chloe diz que não vai mudar, que não se arrepende, que tudo é sobre ela e que as pessoas na realidade têm que servi-la. Isso é algo que mexe também muito com a Sabrina, que tava ali pintando a unha da Chloe. Seguindo essa história, vamos pro episódio Intuição, o episódio 15. Esse episódio mostra que ao longo de toda essa temporada, principalmente nos episódios 9 e 14, o Monark utilizou o poder da segunda chance, do Miraculous da Cobra. Ele diz que um dos problemas pra isso é porque a Ladybug sempre tem muita sorte com o talismã e que ela também tem sempre o apoio do Cat Noir. Ele diz também
também que quando ele usa o poder da segunda chance, esse tempo volta pra todo mundo, menos pra ele. Então o cataclismo que ele acabou levando no episódio 3 começa a crescer cada vez mais toda vez que ele usa esse poder. Ao mesmo tempo, esse episódio mostra que entre a Marinette e o Adrian as coisas estão evoluindo. A Marinette nesse episódio tá tentando parar de planejar absolutamente tudo que ela vai falar pro Adrian, porque aparentemente ela fazia isso durante todos os episódios. Ela fica treinando com o Adrian, ligando pra ele o tempo todo e tentando improvisar uma conversa, e o Adrian tá ali pra poder ajudar. Por conta da utilização do Miraculous da Cobra, nesse episódio o Gabriel começa a ter efeitos colaterais muito maiores por conta do cataclismo. Por conta disso, ele arma um grande plano no espaço que ele pretende que seja o último plano dele, que tudo dê certo naquele momento. Esse plano foi feito porque ele quer separar a Ladybug e o Cat Noir, porque ele entendeu que se os dois não estiverem juntos, a chance da Ladybug conseguir vencer é muito mais baixa. Só que para isso ele precisava acesso a uma nave da Sra. Tsurugi. Porém, para que ele conseguisse essa senha com a Sra. Tsurugi, ele teve que ser um pouco mais honesto, e a Tsurugi percebeu que tem alguma coisa errada ali. A Sra. Tsurugi escuta o coração do Gabriel nesse episódio e percebe que ele tá mais acelerado que o normal, e é algo que vai ser abordado também nos próximos episódios. Ela fica bem preocupada porque ela quer pegar os Miraculous junto com ele para conseguir o objetivo dela, que até então não foi especificado, e por conta disso ela acaba entregando a senha para ele. Nesse episódio, Natalie também briga com o Gabriel mais uma vez, percebendo que ele tem muito menos tempo de vida. E esse episódio termina nesse clima do Gabriel e da Natalie ali perceberem que eles têm muito menos tempo do que eles poderiam ter tido se o Gabriel não tivesse usado o poder da segunda chance. Já que no episódio 16, Proteção, isso começa a evoluir, só que de uma maneira péssima. A tentativa de tentar unir a Marinette com o Adrian segue ainda com os amigos, eles ainda querem ajudar porque querem a Adrinette. Eu não sei o que eles têm com isso. Só que dessa vez esse objetivo da ajuda é fazer com que eles deem o primeiro beijo do casal. E esse plano envolve a Kitty Section, essa banda que sofreu um grande impacto no episódio 13, e agora o Nino tá tocando guitarra no lugar do Luca. E obviamente tanto o plano quanto o Nino tocando guitarra não deu muito certo. Tomoe e Gabriel conversam nesse episódio e eles querem antecipar o baile do diamante. A Tsurugi quer entender por que o coração do Gabriel tá tão acelerado, por que tá batendo tão forte assim. Ele não especifica muito bem o que aconteceu, mas ele fala que o tempo de vida dele tá cada vez mais curto. Nesse episódio, Kyoko e Adrian também acabam conversando um pouco, porque a Sra. Tsurugi foi pra casa do Gabriel e consequentemente a Kyoko foi junto. A Kyoko tenta ajudar o Adrian a criar momentos especiais com a Marinette, começa a dar conselhos pra ele, porque ele não sabe muito bem o que fazer. Ele percebe que a Marinette tá meio distante, não tá contando algumas coisas, mas ele não sabe exatamente como que ele vai conseguir chegar nela e conversar sobre isso. Então ele tem a ideia junto da Kyoko de convidar a Marinette pra um piquenique entre ele e ela, e eles poderem conversar e tirar essas coisas a limpo, e consequentemente talvez dar o primeiro beijo. Mas Tomoe e Gabriel, que de encheridos estavam ouvindo a conversa, ficam muito irritados com isso. Aparentemente, ao que dá a entender no episódio, eles querem que a Kyoko e o Adrian fiquem juntos, e por isso a Marinette é uma grande ameaça. Eles então conversam e a Tomoe exige que o Gabriel comece a controlar um pouco melhor o seu filho. E justamente é isso que o Gabriel faz assim que a Tomoe vai embora, chega no Adrian e proíbe que ele vá fazer esse encontro com a Marinette. Acontece que essa ordem que ele dá pro Adrian é mexendo na Alliance, então meio que o Adrian é obrigado a seguir essa ordem. Só que o Adrian começa daí a reclamar na casa e acaba chegando nos ouvidos da Natalie. Ele reclama com a Natalie, tipo, meu Deus, meu pai não deixou eu ter um encontro com a Marinette. E daí a Natalie, que também tem uma outra Alliance, dá uma outra ordem pro Adrian e diz que ele pode sim ficar com a Marinette, que ele pode fazer aquele piquenique, e sendo assim, esse piquenique acaba acontecendo. O Gabriel percebe isso, fica muito irritado com a Natalie, mas também não faz grande coisa e resolve ligar pra Layla. A garota, que já tava tendo um vínculo um pouco maior com a Kyoko, diz que a Kyoko tá bem abalada com tudo que aconteceu, já que a sua mãe colocou muita coisa na cabeça dela. E por conta disso, o Gabriel aproveita desse cenário e akumatiza a Kyoko. Essa akumatização faz com que depois da luta da akumatizada, eles conversem e cheguem à conclusão que tava tudo certo entre eles, Marinette, Kyoko e Adrian. Ao final, Layla também deixa claro pra Kyoko que ela não é uma marionete, que ela não vai ser manipulada, porque ela percebeu que a Layla tinha alguma coisa a ver com isso. Isso porque a Layla nesse episódio tenta colocar na cabeça da Kyoko que a Marinette é péssima e que tá controlando ela, e a Layla continua nessa narrativa até em episódios futuros. E o casal Adrinette chega no final do episódio entendendo que talvez aquele momento não é o momento certo pra dar o primeiro beijo e acaba ficando ali pra um próximo dia. Avançando agora, chegamos no episódio 17, Adoração, que vai ter uma evolução da personagem Zoe. Nesse episódio a gente descobre que aqueles olhares que a Zoe tinha, essa preocupação que ela tinha com a Marinette, é porque na realidade ela gosta dela, romanticamente falando. Nesse episódio a gente descobre que faltam mais ou menos 2 semanas pro fim do ano letivo e que vai ter uma grande festa, um baile de fim de ano, e a Marinette e a Zoe ficam responsáveis por poder ali administrar esse baile. Isso dá uma ideia na cabeça da Marinette, ela fala, putz, acho que esse é o momento perfeito pra que a gente dê o nosso primeiro beijo, né, porque eles estavam procurando esse momento pra dar o primeiro beijo, e ela achou que o baile ia ser o momento perfeito. Então o episódio basicamente trata essa jornada das duas, indo atrás de coisas pra poder criar o momento perfeito, e a Zoe acaba tendo que enfrentar a Chloe mais uma vez nesse episódio. Mas um fator muito importante é que mostra que a Zoe tá muito mais confiante e que o André também tá do
lado dela, parou de fazer tudo que a Chloe quer e tá ajudando muito mais a Zoe. Já o Adrian, sabendo do baile ali que ia ter no colégio, ele chega no Gabriel e pergunta se ele poderia levar a Marinette no baile de fim de ano. Mas o Gabriel diz que não ele pode levar a Marinette porque a Marinette não tem nada a ver com ele, e é nesse momento que a Natalie interfere e acaba fazendo com que o Gabriel tenha que mudar de opinião. Isso deixa o Gabriel furioso e liga de novo pra Layla pedindo pra que ela afaste de uma vez por toda a Marinette do Adrian, porque é justamente por causa disso que ele ainda mantém contato com ela. A Layla então, junto da Chloe e da Sabrina, tentam armar um plano pra poder acabar de uma vez por todas com isso. O plano basicamente era da Sabrina roubar algumas coisas, colocar na bolsa da Marinette e fazer com que isso apareça pra todo mundo e fale que a Marinette roubou. Só que a Sabrina, por se recusar a fazer isso, acaba sendo akumatizada em desaparecida, e assim, akumatizada, ela meio que tem mais coragem pra fazer aquilo. Só que esse plano dá errado, a Zoe tenta até puxar um pouco a culpa pra ela e fala que não, que foi ela quem roubou, mas acaba sendo exposto pra todo mundo que tudo isso era obra de uma akumatizada. E quando a verdade vem à tona, todo mundo percebe que a Chloe foi quem armou tudo isso. No final do episódio, Marinette vai falar com o Adrian e quer ser sincera, quer abrir o seu coração. Ela diz que quer muito dar um beijo nele, que ela ama ele, que não precisa de um momento muito especial, e o Adrian obviamente fica muito impactado com aquilo e os dois vão dar um beijo. Só que nesse momento o Gabriel dá uma ordem pro Adrian e ele é impedido de dar um beijo na Marinette. Nesse momento a Marinette percebe que tem algo errado, mas que não tem nada a ver com o Adrian, é algo envolvendo o seu pai. Isso faz com que ela vá embora, mas que ainda fique com uma pulga atrás da orelha. Isso vai desencadear no próximo episódio 18, Emoção, que justamente trabalha isso. Nesse episódio, Marinette e Adrian tem mais um encontro e quando o Adrian vai dar um beijo nela, acontece a mesma coisa, ele acaba indo embora. A Marinette fica muito estressada, ela não sabe o que tá acontecendo e divide essa angústia junto da Alia. Isso faz com que a Alia e o Nino, que também tava ali presente, se assustem pelo fato da Marinette não saber mais toda a agenda do Adrian, porque ela começou a desapegar dessas coisas e tá tentando ser uma pessoa melhor. Nesse episódio também mostra que a Layla e a Kyoko ainda estão ali mantendo um contato, por mais que a Kyoko saiba que a Layla tem certas intenções e que ela não gosta muito da Marinette. Aquele baile do diamante que foi falado no episódio Proteção iria acontecer exatamente nesse dia e a Layla queria muito um convite pra participar. Então ela liga pro Gabriel, que basicamente ignora ela completamente, ela fica bem irritada e fica ali ligando, enchendo o saco porque quer um convite. A Marinette descobre também que o Adrian iria nesse baile do diamante, que ele tava meio que mentindo, que não contou pra ela, e ela acaba falando, putz, então eu posso entrar lá de penetra pra ver qual é que é e falar pro Adrian, olha, você não precisava mentir, tô aqui com você. Assim ela descobre que a Zoe tinha um convite, vai até a Zoe ali pra conversar com ela e pedir o convite, até porque ela teve um desenvolvimento muito legal com ela um episódio anterior. A Zoe fala que tudo bem, que ia entregar o convite, ela não queria ir mesmo nesse baile, porque ela percebeu que ficar junto da sua família, naquele ambiente que é super hipócrita, faz ela ter que fingir que ela tá tudo bem ali, que ela tá se sentindo confortável, sendo que não é essa a realidade. Gabriel e Natalie entram também em conflito nesse episódio, porque a Natalie diz que não vai admitir que o Gabriel impeça o namoro do seu filho, enquanto o Gabriel fala que o Adrian tem que obedecer. Enquanto o baile do diamante estava quase começando, a Amelie aparece ali e começa a questionar o Gabriel. Ela diz que o Félix desapareceu há muito tempo e que ela pediu ajuda pro Gabriel, pediu ajuda pra galera ali e absolutamente ninguém fez nada. Acontece que o Félix tinha entrado infiltrado no baile do diamante, o Adrian não tinha ido de verdade, era o Félix se passando por ele. No momento que o Adrian sai do encontro lá no começo do episódio, o Félix acaba prendendo ele numa cabine ali e acaba indo disfarçado de Adrian. No meio da festa ele se transforma em Argus e faz todo mundo desaparecer em um estalo de dedos. É exatamente nesse momento que aquela música que o Gabriel cantou aparece novamente, só que como esse episódio foi lançado antes, muitos dos fãs, assim como eu, liga essa música apenas ao Argus. Tudo que eu quero será eterno, num estalo de dedos. Ladybug vai enfrentar o Argus nesse episódio com muito ódio, porque justamente por conta dele foi que ela perdeu os Miraculous na 4ª temporada. Nesse episódio a gente vê que a relação que o Félix tem com os Sentimonstros é muito única, justamente porque ele também é um. E não só ele, mas esse episódio revela que Félix, Adrian e Kyoko são Sentimonstros. Ao final do episódio, a Amelie conversa com seu filho e ela entende que o Gabriel não se importa nem um pouco com ela, nem um pouco com a família, não tá nem aí. Por fim, o Adrian abre seu coração pra Marinette e fala que na realidade o pai dele não tá gostando muito do relacionamento. E a Marinette não tá nem aí, ela fala, então beleza, a gente vai lá conversar com ele. E a Layla, que tinha passado o dia todo enchendo o saco do Gabriel, querendo ali o ingresso pro baile do diamante, acaba sendo desprezada por ele. E ao final ela se consolida como antagonista do vilão e fala que sabe que ele é o Monark. Indo agora pro episódio 19, Pretensão, Marinette e Adrian estão tendo cada vez menos tempo pra ficarem juntos. Isso porque como o Gabriel não permite ali que o Adrian saia de casa e que ele tenha um relacionamento com a Marinette, tudo fica cada vez pior. E em contrapartida, o Gabriel, Natalie tomou e tentam usar a energia
energia dos Kwamis para poder curar o Gabriel do cataclismo, mas obviamente não conseguem resultados muito positivos. A Tomoe tá muito pistola nesse episódio, começa a falar que a Marinette, o Felix e o Gabriel são todos os culpados de tudo isso, começa a falar que o Gabriel tem que começar a se impor e colocar o Adrian no lugar dele. Ela diz que quer muitos Miraculous e quer que a sua parte do acordo seja cumprida, e é isso que ela vai fazer. Gabriel entrega então pra Tomoe um monóculo que foi usado por Felix lá no final da 4ª temporada, e ela diz que aquilo era bem interessante. Marinette conversa com o Adrian nesse episódio e chega à conclusão que para que eles fiquem mais tempo juntos, ela precisa ir falar com o Gabriel. E assim então eles chegam na mansão nesse episódio e o Gabriel, pra começo de conversa, já manda o Adrian pra cima, manda ele ficar lá no seu quarto, deixando o Adrian em confusão extrema. Isso porque quando ele sobe no quarto, ele percebe que ele tá sendo controlado, porque ele quer ficar com a Marinette, mas ele não consegue desobedecer o seu pai. Gabriel então começa a manipular a Marinette, falando que ele consegue dar sucesso e glória pra ela, consegue fazer ela se tornar a maior estilista do mundo. Mas ele diz que esse futuro pode ser dela ali da forma que ela quiser, mas que o Adrian não vai entrar nessa história. Ele diz que o destino do Adrian já tá traçado há muito tempo e que não inclui a Marinette. Nesse momento a gente consegue ver também um desenho que a Marinette fez da roupa que ela e o Adrian iam usar no baile de fim de ano. Mas a Marinette não cede à tentação, ela não tá nem aí, ela dá um belo de um fecho na cara do Gabriel e sai correndo pra falar com o Adrian. Ela abraça ele, olha nos olhos e fala que nunca vai abandoná-lo, por mais que o pai dele não permita. Ao mesmo tempo, Kyoko tenta conversar com a sua mãe, mas a Tomoe não se importa nem um pouco, detona sua filha, fala que ela é péssima, que ela não consegue controlar suas emoções, e óbvio que Argus, que tava de olho nela esse tempo todo, fica muito irritado. O Felix acaba tirando a Kyoko daquele lugar e começa a conversar com ela e fala que os dois são parecidos na essência. Ele revela que o seu pai também era muito abusivo, assim como a Tomoe é com a Kagami, e explica que chamar um sente-monstro dessa forma é uma forma errada. O certo seria um sente-ser. Nesse episódio, quando os heróis encontram o Felix de novo, eles estão muito irritados com o Felix, justamente porque foi por culpa dele que eles perderam os Miraculous. Mas a Kyoko, que tava junto, tenta intervir e fala que o Felix é uma pessoa boa, que ele tem intenções muito boas e que a Ladybug tem que ouvir ele em algum momento. A Ladybug acaba confiando na Kyoko e ajuda os dois a se safarem da akumatizada do dia, que era a Tomoe. Porém, isso não ajuda em muita coisa, porque no final do episódio a Kyoko vai falar com a sua mãe, a mãe dela fica muito irritada e pega o anel. E esse anel que a Tomoe pegou estaria justamente esse Amok, né, que controla a Kyoko. Com o fim do colégio em 2 semanas, o Gabriel disse que o Adrian tem que aproveitar mesmo para ficar com a Marinette. Isso porque o Gabriel vai tirar o Adrian de Paris e vai levar ele pra Londres assim que o colégio acabar. O Adrian fica muito irritado com isso e não pode fazer nada, assim como a Natalie, que fica extremamente indignada com o que aconteceu. Adrian não tem coragem de falar pra Marinette o que aconteceu e simplesmente ignora, como se nada tivesse acontecido. Um pouquinho mais pro final do episódio, a gente descobre que a Kyoko e o Felix estão tendo alguns encontros ali mais românticos. Inclusive, em um desses encontros, o Felix dá o verdadeiro anel pra ela. Durante toda a confusão, ele acabou trocando os anéis, ou seja, o anel que a Kyoko tinha dado pra mãe dela é um anel falso. E assim a Kyoko agora tem o verdadeiro anel, onde tem o Amok dela, e ela consegue controlar as próprias decisões sem ter a mãe dela mandando nela o tempo todo. E assim caminhamos pro último episódio dessa parte do resumo, o episódio 20, Revelação. Esse episódio trabalha extremamente a Layla e mostra que ela tem mais de uma mãe, que ela mantém mais de uma vida. Aquele plano que ela mostra lá no episódio Perfeição, de afastar a Marinette de todo mundo que ela ama, continua nesse episódio. Ela agora começa a frequentar as aulas que a Sabine dá de pintura, que é mostrado lá no episódio Killing, e aqui ela começa a fazer com que a Sabine não goste mais da Marinette. Mas a Sabine acaba não cedendo tanto assim, ela fica tipo, não, mas a Marinette tem outras coisas, e acaba não dando tanta brecha pra isso. Nesse episódio, o Gabriel troca a Layla na propaganda da Alliance e coloca a Kyoko. Isso não só porque ele brigou com a Layla, mas também pra fazer com que a Kyoko e o Adrian sejam vistos como casal por toda a população. Isso gera muitos burburinhos ali entre o pessoal, mas a Marinette garante que essa é uma tentativa do Gabriel de tentar separar os dois e que não vai ser tão fácil assim. Nesse episódio também a gente vê a Sabrina se revoltando contra a Chloe e não deixando mais com que ela faça algumas coisas, como por exemplo entregar um trabalho no nome dela. Vendo esse caos, a Layla se aproveita da situação e gira tudo isso em torno da Marinette, que não tinha nada a ver com a história. Ela cria uma confusão e questiona a capacidade da Marinette em ser representante de turma. E por incrível que pareça, todos os alunos acabam caindo nisso, inclusive a própria Alia e o Nino, que são super amigos da Marinette e do Adrian. Nesse momento fica claro que as únicas pessoas que sabem da mentira da Layla é basicamente a Marinette e o Adrian. Nesse episódio, a Layla força uma acumatização usando como desculpa esse conflito que ela teve na sala, mas na realidade ela tinha outros objetivos. Ela usa seu poder para mandar uma notificação para Natalie tirar fotos de certas coisas que provem que o Gabriel é o Monarque e que também revele todos os seus segredos. Ao final do episódio, Layla e Chloe acabam sendo de fato eleitas como representantes de turma porque todo mundo acaba caindo na lábia da Layla. Mas o que de fato é importante aqui é que sim, a Layla consegue basicamente todas as provas que o Monarque é de fato o Gabriel e também segredos que até então ela não sabia. E o episódio termina com ela prometendo que vai pegar os Miraculous do Monarque. E dessa forma termina esse resumão aqui da segunda parte da temporada e agora a gente fica ali animado
animado pros próximos episódios, que eu acho que vão ser muito interessantes. Bom, deu pra perceber com esse resumo que tem muitas coisas nos episódios que deixaram pontas pros episódios futuros. Tem muita coisa que ainda não foi explicada. Eu quero fazer um vídeo aqui no canal falando sobre essas coisas e falando sobre pontos da história que ainda não foram finalizadas e que provavelmente vão ser trabalhados nos próximos episódios. Então, pra não perder esse vídeo, já se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo de Miraculous pra vocês. E também, se você gostou, deixa o seu like, porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, espero vocês em breve, até mais e tchau!